Vamos à palavra em nome de Jesus. Eu quero que você primeiramente abra a sua Bíblia em Êxodo. É o segundo livro. Nós vamos continuar com a mensagem de domingo. Então abra primeiro a sua Bíblia no livro de Êxodo 3, bem no comecinho. Até hoje pela manhã eu achava que a gente não iria embarcar, mas agora não teve mais volta, está emitindo as passagens, então a gente vai ter que ir, com guerra ou sem guerra. Vamos lá, e Deus proverá, Deus vai cuidar da gente. Aí, isso de manhã, à tarde já saiu uma notícia que o Trump já está querendo ameaçar o Irã, e vira aquele furdunço, mas não tem como, agora emitiu, não tem como ir, agora vamos de qualquer jeito, mas o Senhor vai dar graça, em nome de Jesus. Você ore pela gente, amém, gente? Em nome de Jesus, a gente entrar. A viagem começa dia 25 de fevereiro. Vamos lá, Êxodo 3. Eu quero contextualizar, antes de a gente entrar no tema, eu quero contextualizar um pouquinho daquilo que nós vivemos domingo. Domingo foi um culto muito poderoso. Quem esteve domingo, diga eu. Foi um culto poderoso ou não foi? Nós falamos sobre Jesus suficiente. Jesus é suficiente. E foi muito forte aquilo que o Senhor trouxe, a revelação do céu sobre o nosso coração. E eu quis continuar essa mensagem no dia de hoje, trazendo um pouquinho mais de profundidade daquilo que nós vivemos domingo. Mas, meus irmãos, não é fácil. Todas as vezes que nós estamos nesse lugar de falar da palavra do Senhor, nós somos provados daquilo que falamos. Tem um trecho da mensagem, eu quero até coloque para mim, Maiara, é o primeiro versículo falando da igreja. Lê comigo: o mundo não precisa de uma igreja, o mundo precisa de uma igreja fiel. E eu fui provado nessa palavra. Na segunda-feira eu recebi um convite de um vereador da cidade, querendo homenagear a comunidade num culto de celebração lá na Câmara Municipal de Valinhos. E aí, não, porque o que a comunidade está fazendo, o empenho da comunidade, a comunidade precisa ser reconhecida, e aquela conversa estava quase me levando. E aí, graças a Deus, eu tenho pessoas do meu lado para sempre nos orientar. Nós temos um conselho da comunidade. Eu não tomo nenhuma decisão sozinho. Então nós temos um conselho, e o conselho: não, isso não é pra gente, não, a gente não precisa ser reconhecido, não, deixa quieto isso daí, não vamos envolver com política. E aqui na comunidade, meus irmãos, nós não vamos nos envolver com política, diga amém. Ah, mas você é de direita ou de esquerda? Eu sou de Cristo, diga amém. Sou de Cristo. Nós oramos pelos nossos governantes, temos que nos posicionar. Claro que nós vamos orientar você a decidir da melhor forma, mas nunca vou colocar nenhum candidato aqui no altar, porque altar não é lugar de candidato, amém? Vai vir, vai ser bem recebido, vamos orar, como qualquer outra pessoa que precisa de oração. Mas eu entendo, meus irmãos, que a pessoa que ela é esquerdista, ela precisa de oração. Precisa ou não precisa? Ah, mas ela vai ser julgada. Ah, porque tem muito de direita que quer julgar o de esquerda. Mas só de você julgar, você já está sendo errado. Então, meu irmão, nós temos que orar pela esquerda, temos que orar pela direita, no mesmo empenho, mesmo ímpeto, porque a nossa nação, nós temos um Deus. Independente se for o Messias Bolsonaro, independente se for Lula, nosso governo não depende de homens, depende do Senhor, amém? Que coloque isso no seu coração. Então, quando eles falaram sobre isso, me veio a mensagem do domingo na minha cabeça, falou: olha, quase que eu fui pego. E aí, a nossa igreja, meu irmão, se você quer continuar caminhando conosco, você vai ter que entender que nós não vamos ser uma igreja famosa, mas nós vamos ser uma igreja fiel. Uma igreja fiel à palavra, e sobre a palavra nós vamos caminhar, custe o que custar. E eu digo, meus irmãos, nós não vamos ser uma igreja que vai ter 1000 membros, 500 membros.
Eu sei que o Senhor vai mandar pessoas famintas e sedentas pela palavra, eu sei disso. E o que mais eu tenho recebido no Instagram são pessoas assim. Eu procuro uma igreja que é bíblica. Eu procuro uma igreja que fale da palavra. Eu procuro uma igreja que não tenha apenas 10 minutos de mensagem, não. Eu procuro uma igreja que tem mensagem, que tem Bíblia. Então você está no lugar certo. Sabe o que, meus irmãos? Eu já entro na palavra. Está acontecendo nessa sociedade uma terrível, não vou falar doença ou costume. As pessoas, elas estão com preguiças de ler a Bíblia. As pessoas, elas estão virando consumistas fast food. O que é consumistas fast food? Por que a gente pede um fast food? Porque é comida rápida. Não é isso no inglês? Fast, rápido, food, comida rápida. Então as pessoas, elas querem chegar em ambientes que ela tem uma rápida injeção de ânimo. E meu irmão, a Bíblia, ela tem muita coisa para te animar. Tem. Ixi, meu irmão, eu podia fazer um culto hoje que você ia sair daqui pulando, vibrando e falar assim: eu vou ficar nessa igreja, porque essa igreja é uma igreja, nossa, eu saí de lá tão animado. Mas a palavra do Senhor, ela não vem para nos animar. A palavra do Senhor, ela não vem não, ela vem para nos confrontar, porque quando somos confrontados pela verdade, nós alcançamos a transformação. Não é nenhuma palavra de ânimo que vai te transformar, mas é uma palavra de confronto. É uma palavra que te tire do lugar de conforto e te leve como Cristo foi levado para a cruz. Só ela pode transformar. Sabe por quê? Porque no dia a dia você não vai procurar ânimo. No dia a dia você vai procurar fé para vencer os problemas, fé para vencer as dificuldades, fé para poder levantar, fé para poder ir trabalhar. É fé, é da fé que você vai precisar se alimentar para você vencer as batalhas do dia, não de animação. Eu não sou um animador de palco que para vir animar você, vamos lá, Não, eu sou pastor e pastor tem que falar a verdade. Independentemente se você goste dela. Eu prefiro que você saia triste comigo, porque você ouviu verdades não minhas, bíblicas, do que feliz comigo e eu não ter obedecido aquilo que Ele me chamou. Sabe, meus irmãos, é difícil para a gente que está aqui, mas que o Senhor nos conduza sempre por este caminho. Eu peço que você ore pela gente, ore pela comunidade, para que a gente possa continuar vivendo aquilo que o Senhor tem. Porque às vezes, na nosso anseio de querer alcançar pessoas, a gente muda a rota. Mudou a rota para poder encher, mudou a rota para poder ter um número de pessoas, e aí quando você tem número de pessoas, às vezes você alcançou isso, mas você saiu do lugar que deveria estar. E eu falo para você uma coisa, meus irmãos, posso falar? Já estou falando, né? Tem muita igreja cheia de gente vazia. Tem muito lugar que está lotado de pessoas, mas Deus já não está lá. E eu prefiro ter uma igreja assim, compacta, mas que Deus esteja presente, que Deus esteja na casa, que Deus dirija, que Deus fale, do que num ambiente em que há aplausos, há festas, mas não há a presença. Que a gente cultive isso no nosso coração em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você abrace a sua Bíblia para a gente entrar na mensagem. Eu quero orar para que o Espírito Santo fale com você mais do que as minhas palavras, porque que a palavra dele falar ao seu coração já valeu a pena em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da sua verdade. Fale conosco e revele quem o Senhor é através da sua palavra.
fale com os teus filhos, fale com eles. Eles não saíram da sua casa para vir aqui à toa, não, Senhor, mas que eles encontrem a verdadeira paz que excede todo entendimento. Diga amém. Amém? Então, vamos lá. Eu falava no domingo sobre Jesus ser suficiente, volta para o tema, e trouxe 7 revelações de Jesus, 7 eu sou, que Jesus declarou no livro de João. Como eu disse no domingo e volto a repetir hoje, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas da Bíblia, o livro mais lido é João. Então o livro de João, o Evangelho de João, é o livro mais lido da Bíblia, e ele traz revelações que Mateus, Marcos e Lucas não traz. E uma das revelações, é quem Jesus é. Quem Jesus é, ele revela através do texto. E isso para mim e para você é muito importante, porque Jesus só vai ser suficiente para nós se nós entendemos quem Ele é. Amém? Senão nós vamos ficar perdidos nas nossas emoções, vamos ficar perdidos em quem nós somos, sem descobrir quem é a verdade de Cristo e consequentemente para nós. Amém? Só que isso já foi revelado no Velho Testamento. Muitas das vezes a gente fica se perguntando: Jesus só apareceu no Novo Testamento. Não, Jesus apareceu no Velho, ou melhor, Jesus está na Bíblia inteira. Jesus está na Bíblia inteira. Todas as revelações, Jesus está presente. Ele está presente na Bíblia. A Bíblia é uma carta de um pai para um filho, para que nós possamos acessar quem Ele é. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos se atentar. E lá em Gênesis tem a revelação de Jesus. Vamos lá. Gênesis não, em Êxodo, nós estamos aqui, Êxodo, eu pedi para vocês saber, Êxodo 3:14. Eu vou precisar que desligue aquele ventilador ali, por favor, por gentileza. Eu sei que 3:14, vamos lá. Aqui nós estamos falando sobre isso aqui também. Vai falar: nossa, mas é porque o vento aqui fica mexendo na Bíblia, gente. Vocês me perdoam? Perdoam ou não, gente? Vocês não vão poder tomar ceia com o coração desse jeito, né? Vamos lá, em Êxodo 3, nós estamos aqui, é o chamado de Moisés a Deus. Então Deus está chamando Moisés para ele viver um novo chamado na vida dele, o chamado da libertação. Então aí tem todo um diálogo de Jesus, tem todo um diálogo de Deus com ele através da sarça. E aí tem uma parte aqui que Moisés fica falando de todas as suas dificuldades. Aí ele fala: mas se alguém me perguntar quem me enviou, o que eu vou dizer? E é o que eu vou ler para você, no verso 14. Deus disse: eu sou quem sou. A minha versão está assim, é isso da sua versão? Eu sou quem sou. E isso que você dirá aos israelitas. Amém. Aí, quando você vai entender a profundidade dessa palavra que foi dita lá atrás, a Bíblia foi escrita em dois idiomas. Foi escrito no aramaico, foi escrito também no grego. O Novo Testamento ele foi escrito no grego e o Antigo no aramaico. Então, quando você pega essa tradução que fala da fala de Deus, ela é traduzida da seguinte forma: Elohim Asher Elohim, que significa eu sou o que sou. Eu sou o que sou. A tradução hoje no nosso português, ela é muito superficial, como tantas outras. A palavra ela foi se revelando, ela foi se alterando conforme o tempo. Mas a revelação de Cristo na sua essência, ela não.
Aqui está falando, Moisés está recebendo uma verdade de Deus: eu vou ser aquilo que você precisa. Você precisa de força. Eu sou o que sou. Eu vou ser a força que você precisa. Você precisa de direção. Eu vou ser o que você precisa. Deus está mostrando para Moisés o seguinte: você não precisa de mais nada. Você já tem a mim. Se você entender essa verdade, você tem a mim. Você tem tudo o que você precisa. A suficiência de Cristo é revelada a Moisés. Sabe, meus irmãos, nós passamos por tantas dificuldades, e eu sei que as primeiras alternativas nossas, humanas, é resolver do nosso jeito. Passou por situação financeira, qual que é a primeira mentalidade do homem? O homem também raiz, né, gente? Porque tem uma geração Nutella aí que tá difícil, né? Mas tudo bem, isso é tema para o culto de homens, né? O homem, a primeira coisa que passa na cabeça dele é o quê? Poxa, estou passando por uma situação difícil, eu preciso ir lá resolver. Eu vou lá, vou arrumar um trabalho, eu vou fazer alguma coisa, eu vou vender na internet, eu vou divulgar, eu vou fazer alguma... Pelo menos comigo é assim. Se eu passo já uma semaninha que as coisas não estão na minha visão, do meu jeito, eu já começo a me mexer. Aí depois que eu estou me mexendo, que vem a lapada do Senhor e fala: opa, você está querendo fazer do seu jeito, amigão. Ô queridão, dá uma segurada, não é assim. Você tem que depender de mim. Eu sou suficiente para você. Não é a sua conta bancária que vai ditar se você está com bom humor para você tratar a sua esposa ou com você está com péssimo humor. É Cristo. É Cristo, porque Cristo é meu suficiente. Não é a minha conta bancária, porque se eu for olhar minha conta bancária... Mas vamos lá, vamos continuar. Não vou deixar a tormenta do inferno me atrapalhar, não. Mas não é assim, meus irmãos. Você olha lá a planilha, nós temos uma planilha de contas que nós temos que pagar. E aí você olha para as contas, você olha para o banco e você olha para a projeção do mês. Eu trabalho autônomo, então eu tenho que gerar. Aí, ou seja, meu Deus do céu, só se vir um milagre. E aí você começa a andar crendo que a suficiência de Cristo é suficiente para você. O que acontece? Deus começa a mandar. Deus começa a mandar. Hoje mesmo eu atendi um cliente falando: nossa, eu lembrei de você. Que coisa, né? Quem que faz a pessoa lembrar? Você está mexendo com isso? Falei: tô querendo fechar. Vamos fechar. Ele, que benção, glória a Deus. Quem que faz? Porque se é na minha visão, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ir alcançar essa... Não, eu tenho um Cristo, que Ele me é suficiente. Amém, meus irmãos? Pastor, mas eu estou com tantos problemas lá na minha casa, eu queria tanto mudar o meu marido, ele é assim, ele é assado, a minha esposa, pastor, ela é assim, ela é assada, eu sei que você quer, eu sei, porque é nossa natureza querer mudar, é nossa natureza querer ajustar. Mas faz assim. Eu sei que se ele fazer tudo o que você pedir, mulher, em nome de Jesus, escuta o que eu vou te falar, é que isso não tem o espírito. Eu sei que seu marido fizer tudo que você pedir para ele, ele fizer, não vai ser suficiente para ele ser bom para você. Porque sempre vai acontecer alguma coisa e você vai falar: tá vendo, você não muda, você não é isso, você é ou não é? Porque você está querendo mudar ele do seu jeito. Na hora que você entender que Cristo que habita em você é o suficiente, você não vai olhar para ele querendo mudar ele, você vai entender que Cristo já está mudando ele. Como? Fazendo ele ser daquele jeito, ruim, teimoso, orgulhoso, para você morrer. Uau, você não gostou dessa, né? Não. Gente, eu falo uma coisa para você, meus irmãos. Sabe como Deus quer mudar, pegar algumas pessoas? Ele permite pessoas do nosso lado nos cutucar, nos apertar, para que seja revelado o que eu estou, em que lugar que eu estou ainda. Minha esposa não muda. Ok, ela é daquele jeito, mas por que isso está me incomodando? Porque ainda não entendi que ela está sendo um instrumento de Deus para me mudar.
Porque no final, meu irmão, não é sobre ela ou sobre ele, é sobre você, sobre mim. Você consegue entender que não é mais sobre o próximo, não é sobre externo, é sobre eu e você, para ver que nível de lugar nós estamos de suficiência de Cristo. Porque, meu irmão, quando a pessoa ela não entendeu que Cristo é suficiente, nada vai ser suficiente para ela. Vou dizer de novo, quando ela não entender que Cristo é suficiente, nada na sua vida, nos seus negócios, no seu casamento, no seu filho, nada vai ser suficiente. Sempre vai faltar algo. Vocês conseguem entender? Isso tudo foi uma revelação que Deus deu a Moisés, que apontava. Nós sempre falamos aqui que o evangelho do Velho Testamento era um apontamento para Cristo, uma sombra de uma realidade que ia se despontar no Novo Testamento. Aí nós entramos em João 6, vai lá na sua Bíblia, nós vamos ler juntos, em nome de Jesus. Vocês estão comigo, gente? João 6. Agora nós chegamos no pior culto que tem. E eu vou falar para você, esse culto não fui eu que fiz. O pior culto que teve não fui eu. O pior culto que teve está lá em João 6,35. Foi Jesus que era o pastor. Ainda bem que era ele, que senão, se fosse eu... Nós vamos entrar em João 6. Em João 6, eu quero que você tire um tempo na sua casa. Eu já li ele, eu já destrinchei ele em um outro período lá na comunidade, quando nós éramos lá embaixo. Eu quero que você pegue na sua casa João 6 e debruça, sabe? Vai lendo devagar, porque tem tanta revelação nesse capítulo, tanto que ele tem 71 versículos. Ele é grande, ele é extenso, mas ele vale a pena a meditação. Amém? Lá em João 6, deixa eu anotar aqui 35, cadê? Tem a revelação muito profunda de quem Cristo é. Vamos lá? Jesus respondeu. Não, vamos voltar um pouquinho no 33? Jesus disse: porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. No 34, queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles a Jesus. Posso contextualizar antes da gente entrar aqui? Vamos lá? Olha para mim então, voltando aqui. Nós estamos numa narrativa que Jesus faz a multiplicação dos pães e peixes. Amém? Se você olhar aqui o primeiro 6:1, Jesus alimenta a multidão. 6:1, Jesus alimenta a multidão. É aquele momento em que a multidão está com Jesus, 5.000 homens, e aí está todo mundo com fome no deserto, e aí os discípulos chegam a Jesus e falam: a multidão está com fome. Jesus fala: me traz então pão. Ele falou: mas se nós for buscar é muito longe. Ah, mas tem um menino aqui com 5 pães e 2. Jesus pegou, deu graças e compartilhou, alimentou a multidão toda. Nós vamos seguir a narrativa aqui, vai falar que Jesus, ele pega, depois dessa multiplicação, ele atravessa o mar da Galileia para ir para o outro lado, e essa multidão está, extasiada, porque ela participou de um culto com Jesus, que houve uma manifestação sobrenatural, houve multiplicação. Amém, gente? Amém, gente? Sabe o que é? Você pegar um cesto e pega um pouco de pão ali, e pega um pouco de pão aqui, e aí acaba para o Lucas: não tem mais, não, a Jane está com fome, vamos dar um pouquinho, e tem mais ali, não acaba, no final todo mundo comeu, ainda sobrou. Esse culto foi poderoso, foi ou não foi, gente? Vocês estão comigo? Passou esse culto, Jesus foi caminhar, Jesus saiu da multidão, foi para o outro lado. Se você ler o texto, a turma ficou
tão emocionada, tão extasiada, que o culto foi tão poderoso, que deu um jeito de achar Jesus do outro lado do rio. Aí chegou, aí vem o culto que ninguém quer. Não teve manifestação, não teve pão, e eles estão pedindo pão, nós não acabamos de ler? Me dá esse pão, eu quero esse pão, me dá esse pão todo dia. Ou seja, eu quero viver de milagres, eu quero viver do sobrenatural, eu quero viver emocionado. Aí vem o culto que ninguém quer. Aí Jesus fala: eu sou o pão da... Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá... Uau, meu Deus, então ele não vai mais multiplicar? Não, mas peraí, semana passada eu vim aqui no culto, tinha multiplicação, e hoje não vai ter. Hoje o Senhor está falando que o Senhor é o pão? Ué, meu irmão, porque eu estou mostrando para você, o primeiro passo que Jesus usa é o poder. Mas o que Jesus quer não é te manter de poder em glória, Jesus quer intimidade. E aí ele não fala mais, você quer alguma coisa, não, eu sou o que você precisa. Você não precisa mais do pão, porque eu sou o pão. Amém. Aí você entende que às vezes você chegou na igreja por causa de situações da sua vida, e às vezes você até alcançou algo, mas aí parece que aquilo... mas agora não está mais acontecendo mais nada. Por quê? Porque não é para acontecer mais nada. Agora é hora de você se relacionar com Ele. É hora de você entender quem Ele é, de conhecer Ele. Não é hora de a gente ser aquele crente pedinte. Agora é hora de ser um crente íntimo. É a hora da gente ser um crente mais profundo. É a hora da gente mergulhar nele. Porque senão, meu irmão, você vai estar em um lugar que vão te emocionar, mas não vai te sustentar, porque a emoção passa. A emoção passa, e com ela vem a decepção. Eu decepcionei, fiquei frustrado. A frustração, meu irmão, é a filha dos seus olhos, que te empolga. Aí você cria uma expectativa, e aquela expectativa é frustrada. Porque Cristo, meu irmão, não veio para te emocionar. Cristo não quer te ganhar, Cristo quer te transformar. Por isso que Ele vem e traz essa revelação. E aí você continua o texto, aí você vai ver a revolta das pessoas. No 41, eles começaram a... Boa noite, gente. O que eles começaram a fazer? Olha o que eles disseram. Eles começaram a criticar porque Ele tinha dito: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. É como se eles falassem: aquele lá, ainda ele veio falando ainda, eu sou o pão que desceu do céu. Irônicos, querendo ainda tirar uma onda. Por quê? Porque eles não estavam entendendo que a verdadeira revelação estava em Cristo, e na sua infinita graça ali na sua frente, dizendo: você não precisa mais daquilo que é passageiro, você não precisa mais ficar correndo atrás de algo que eu tenho para te dar, e é eterno. É uma revelação eterna de quem Jesus é. Meu irmão, sabe quando nós vamos parar de ser frustrados? Sabe quando nós vamos parar de ser crentes mimizentos? Sabe quando nós vamos parar de ficar: Deus, me dá um sinal, se o Senhor é Deus, me dá um sinal então. Tem que acontecer, senão eu não... Ser filho mimado, crente... Não, meu irmão, Deus não tem que ficar provando nada para você não, que Ele é Deus. Precisa? Mas eu pedi tanto, Ele não me deu. Sabe por que Ele não te deu? Porque você não entendeu que você já tem aquilo que você pediu. Você já tem Cristo, então você não precisa de mais nada. Ô louco, pastor, você tem Cristo, você tem paz no seu coração. Se você tem Cristo, você tem direção, porque Ele não é o caminho. Ele não é o caminho, gente. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Então para que eu vou andar perdido? Para que eu vou pedir direção se eu já tenho Ele? Ele vai me dirigir. Mas nós não queremos.
Nós queremos ainda viver baseando a nossa vida em sinais, em milagres, e vai acontecer que vai chegar no final, meu irmão, você não desfrutou do pão da vida, você não desfrutou de Cristo. Não é um texto, não é uma mensagem bonita, meu irmão, eu sei, mas é uma mensagem que, se você sair daqui com o seu coração entendendo que eu já caminho com Cristo, então Ele é suficiente para mim, então pronto, agora eu vou me relacionar com Ele, eu vou me aprofundar nele, eu vou querer conhecer mais Ele, eu vou querer ter mais intimidade com Ele. E quanto mais íntimo nós somos de alguém, mais parecido com essa pessoa nós ficamos. Quanto mais próximo de Jesus eu sou, mais generoso meu coração está. Aí não tem problema na hora de pedir oferta, seu coração não vai ficar chateado. Às vezes fica chateado porque não tem, mas seu coração fica alegre, feliz. Quando eu tenho, eu vou lá ajudar a comunidade, eu vou pagar uma conta, eu vou fazer alguma coisa. Quanto mais próximo de Jesus eu estou, mais o meu coração fica livre da ofensa, fica livre do ódio, fica livre da insatisfação, porque eu estou próximo dele. E Jesus é assim. Quanto mais próximo de Jesus estou, mais manso e humilde de espírito eu fico, porque ele não fala, eu sou manso e humilde. Mas me ofenderam lá na rua, me ofenderam no estacionamento da igreja, mas eu estou próximo, eu estou íntimo, então eu sei perdoar, eu sei relevar, eu sei ficar assim, que nem eu fico na rua, me perdoa, opa, desculpa, tá bom. Meu coração transborda. Hoje pela manhã eu fui arrumar uma coisa no carro que não estava certo. Aí o rapaz fez o serviço, me cobrou, mas eu precisava ir em outro lugar para fazer uma outra coisa. Aí eu falei, não, peraí, que eu tenho um cara aqui do lado, acho que ele sabe mexer. Aí ele, vou mexer aqui pro senhor, tal. Senhorzinho arrumou em 5 minutos uma coisa que eu ia gastar. Falei, cara, pelo amor de Deus, deixa eu te dar alguma coisa, eu vou ficar muito mal, muito incomodado. Você resolveu um problema que qualquer outra pessoa ia me cobrar uns R$500. A pessoa acha que a gente anda de carro aí, de coisa, e acha que a gente tem dinheiro. Meu Deus do céu, não sei onde eles pensam isso. Aí eu falei, não, deixa. Ele falou, não, eu sei, dá para perceber que você é evangélico. Eu falei, eu sou. Eu falei, não precisa, Deus te abençoe, meu filho. É as nossas ações que vão demonstrar quem nosso coração está sendo guiado, quem nós estamos refletindo, de quem mais perto nós estamos, de quem íntimo nós estamos. Eu já contei aqui, eu já encerro. Eu morei em Fortaleza 2 anos, eu tinha de 7 para 9 anos. Quem é do Nordeste, vocês sabem que o povo do Nordeste é um povo animado, é ou não é, gente? Quem já foi para o Nordeste, diga eu. Vocês não for, vão, em nome de Jesus, é muito bom. Eu morei lá 2 anos, em Fortaleza. Eu fui paulista e voltei nordestino. Eu falava rocha, nós vem, sabe? Nossa vida, eu tava assim, um nordestino nato. Meu pai falava, rapaz, você não é do Nordeste não, cara, você é paulista e não sei o que. Mas eu convivi lá, eu estive lá, eu morei lá, me tornei íntimo, tinha amigos lá, então eu acabei pegando o costume de lá, virei um nordestino sem ser do Nordeste. Aí depois voltei, perdi as minhas gírias, né, e segui o rumo paulista. Mas por que eu estou falando isso? Quanto mais íntimo de Jesus, mais você vai falar como Jesus, mais você vai olhar como Jesus olhava, mais você vai perdoar, mais você vai se dar para o próximo, meus irmãos. Vocês conseguem entender que é isso? É você ser íntimo, mas eu não consigo. Se entregue e peça, Senhor, eu não quero mais fazer do Senhor um gênio da lâmpada, que eu só venho aqui e jogo a minha lista de pedidos. Não, eu quero o Senhor como o meu Pai, e eu quero ter intimidade com o Senhor. Amém. E peça para o Senhor se revelar para você. Peça para o Senhor se revelar a você. Senhor, se revela comigo, se revela para mim, se revela que o Senhor é o pão da vida. Eu vou ter sustento
no Senhor. Amém.